Deus na 1 de Pedro, capítulo de número 3, do verso 13 até o verso de número 22, é um texto que nós vamos assim nos propor a expor nessa manhã. 1 de Pedro, capítulo 3, do verso 13 até o verso 22. Está todo mundo me ouvindo aí, né? Estou com aquela sensação de que não tem ninguém me ouvindo, mas dá para ouvir, né? Então vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 3, do verso 13 até o verso 21. Obrigado. Vou aproximar aqui a leitura bem, para fazer a melhor possível. Diz assim o texto sagrado: ora, quem é que vos há de maltratar se forem zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, ou pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, do qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais do outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, ou a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ainda vou ler o verso 1 do capítulo 4, que diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ora, Senhor Deus, a tua palavra está diante dos nossos olhos. O inquérito mais profundo do nosso coração nessa manhã é que o Senhor fale conosco, Senhor. Habilita-nos para que entendamos a tua lei, a tua palavra, e que nós saiamos daqui cheios do teu Santo Espírito, nutridos com a tua palavra, Senhor. O mesmo Espírito que inspirou a Pedro, nos ilumine também nessa manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em 1558, chegava aqui no Brasil um grupo de reformados calvinistas enviados, inclusive por João Calvino, para o Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara, assim como era conhecida lá pelos portugueses. E aquele grupo enviado por João Calvino foi muito bem recebido pelo chefe da colônia, chamado Nicolás Durand de Villegagnon, que os recebeu com muita cordialidade na colônia e lhes ofereceu uma estadia, uma excelente recepção. Entretanto, não demorou para que o chefe da colônia, Villegagnon, se revoltasse contra os próprios protestantes, que ele pediu para João Calvino para que enviasse de Genebra e da França para a França Antártica, assim era conhecido o Rio de Janeiro. Então ele se levanta rapidamente contra eles, principalmente acerca de um ponto crucial para a fé reformada, saber os sacramentos. A fé reformada sempre levou muito a sério os sacramentos, no caso ali a ceia e depois o batismo. Os reformados permaneceram firmes na sua fé, não voltaram atrás, como o próprio Villegagnon pediu. Villegagnon os expulsou da colônia
mas por uma situação lá no retorno, a dificuldade no retorno da embarcação, 5 deles tiveram que voltar e dar a resposta da sua fé ali diante de Villegagnon. Villegagnon nos deu ali, então nos fez 15 perguntas, tá, acerca da fé deles, e lhe deu 12 horas para que eles pudessem dar resposta àquelas perguntas acerca da fé e da esperança deles. Eles então elaboraram aquelas respostas e ficaram conhecidas assim, boa parte dos irmãos sabem disso, como a Confissão de Fé da Guanabara ou Confissão de Fé Fluminense. A primeira confissão de fé protestante feita aqui no Brasil, foi feita por calvinistas, enviado por João Calvino, tá? Para quem acha que os reformadores não faziam missões, eis aqui um excelente exemplo de missões feitas pelos reformadores. O João Calvino então enviou esses homens para cá. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, dessa história, é que aqueles irmãos, diante da ameaça de morte, e foi isso que aconteceu com pelo menos 3 deles, tá? Eles foram convidados a se retratarem acerca daquilo que tiveram escrevido, ou tinha acabado de escrever. Então Villegagnon disse, olha, se vocês não voltarem atrás daquilo que vocês escreveram, vocês vão morrer agora. O que aconteceu com 3 deles? Eles foram colocados na forca e jogados lá no mar, na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Foram jogados 3 calvinistas lá, porque eles não voltaram atrás na sua fé. Estavam prontos, pelo contrário, para dar resposta e não oscilaram. Um oscilou, é claro, né? Um indivíduo chamado André Lafon, ele voltou atrás, infelizmente, pecou certamente, o outro fugiu. Tá? Fugiu e depois morreu pelas mãos do padre José de Anchieta, conhecido como o Santo do Brasil, mas que matou também um protestante aqui no Brasil. Irmãos, o que nos chama a atenção é a disponibilidade e a prontidão desses homens de darem razão da esperança deles em meio a uma grande perseguição. O Brasil, no século XVI, certamente era católico. A empreitada de descoberta do Brasil foi uma ação da Igreja Católica com o Estado português, que vieram para o Brasil numa relação chamada padroado, e eles então implantaram aqui uma Igreja Católica, tanto que é realizado no Brasil, não primeiramente um culto, mas pelo Frei Henrique de Coimbra, uma missa é realizada no Brasil assim que os portugueses chegam aqui no Brasil. Por causa disso, eles sofreram essas perseguições, morreram. A minha pergunta que eu tenho para nós hoje é: qual deve ser a nossa atitude diante das perseguições, diante até mesmo da ameaça de morte? Hoje, graças a Deus, nós vivemos não mais num país confessionalmente católico, pelo menos não na Constituição, na lei da Constituição. Com a primeira Constituição, na verdade a segunda Constituição do Brasil, ficou abolido o padroado, aquela relação da Igreja e Estado, mas nós sofremos sim perseguições, talvez não imediatamente morte. Mas se nós caminharmos de repente para isso, você está pronto para dar a razão da sua esperança em meio a um contexto hostil à sua fé? Você está pronto para responder como aqueles homens, só com a Bíblia na mão, citaram inclusive pais da igreja, o credo dos apóstolos, o credo niceno, eles citavam lá de cabeça. De cabeça. Eu fico pensando que hoje, né, quantos aqui seriam capazes de fazer isso? Citar a nossa confissão de fé do Westminster, né, por exemplo. Pastor, porque é maior. Então, pelo menos o credo de Niceia. Será que alguém aqui, você conhece o credo de Niceia? Amanhã na pastoral, ou na verdade, no momento ali devocional, vai ser lido aí pelos grupos um desses credos, tá? O texto, irmãos, ou o contexto no qual foram escritas essas palavras é muito parecida com o contexto que eu falei de perseguição. Porque o autor da carta aqui é Pedro, e Pedro escreve para os irmãos que vivem na dispersão e que sofrem também as mais diversas perseguições. Então, principalmente aqui, ele vai falar do ponto Ásia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Que é aquela região, a atual Turquia. Um setor que o apóstolo Paulo não tinha chegado nele por completo. O que o Espírito Santo faz aqui, nós acreditamos, é cobrir uma parte que não foi coberta pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não tinha chegado lá, e Pedro aqui, pela graça de Deus, está fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse que ia acontecer, que o Evangelho chegaria até os confins da terra. Quem são esses irmãos da dispersão? São irmãos que estão fora da Terra Santa, fora da Palestina. Eles foram praticamente expulsos de lá e muitos deles migraram mesmo. Essa foi a maneira também que o Espírito Santo escolheu a perseguição do seu povo para divulgar o Evangelho por todos os lugares.
O certo é que fora de casa eles sofriam demais as perseguições pelos próprios patrícios, eles eram levados para tribunais injustamente, tá? A igreja do primeiro e do segundo século sofreu muita perseguição, muita acusação, muita injúria, como é o caso aqui, muita injúria. Eles recebiam palavras pesadas, havia uma má interpretação do que era o cristianismo. E é então nesse contexto que Pedro escreve essa carta. Qual é o objetivo então de Pedro ao escrever essa carta? Pelo menos dois são os objetivos de Pedro ao escrever essa carta. O primeiro deles é consolar os irmãos que estão na dispersão, para que eles não se desesperem e não abandonem a fé cristã. Então esse é o primeiro objetivo de Pedro. Ele olha para essa carta, ele olha para a situação do povo, na verdade, e escreve essa carta com o interesse de consolar e dar ali um ânimo para aqueles irmãos que estão sofrendo. Ele diz, olha, não desistam. Não desista, é próprio que estão sofrendo. Não desista não. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo de Pedro é mostrar como é que o cristão poderia fazer para dar um bom testemunho e assim alcançar o coração dos ímpios. E se não alcançasse o corações deles, assim convertendo-os, pelo menos eles emudecessem a boca deles, se deixassem eles mudos, eles não tivessem o que reclamar dos cristãos. Porque a reclamação era grande. Por exemplo, existia lá uma acusação aos cristãos de ateísmo, porque eles não adoravam a César, eles não cultuavam a César, lá o imperador romano. Existia um culto, existia um momento em que era queimado incenso ao imperador, e os cristãos diziam, não, de jeito nenhum nós vamos nos prostrar diante do imperador e vamos queimar incenso para ele. Nosso Senhor é único, é o Senhor Jesus Cristo. Então eles eram acusados de ateísmo, mas não somente disso, mas de canibalismo por causa da ceia do Senhor. Eles partiam o pão, né, e tomavam o sangue. Então esses caras são canibais. Era chamado de incestuosos também, porque eles tinham amor ao próximo, pregavam amor ao próximo. Então havia uma série de interpretações erradas e acusações injustas para com os cristãos do primeiro século, muito mais forte, claro, do segundo, com o imperador chamado Trajano. E aí, então, esse é o objetivo, um dos objetivos de Pedro, é dizer o seguinte, olha, existe um comportamento padrão para vocês, para que ninguém tenha o que dizer. Na hora que ele for levantado, então, a acusação contra vocês, eles ficam então emudecidos. Eles calem a boca porque não tem o que dizer. Esse é o padrão que Pedro está estabelecendo aqui para esses irmãos. Tá? Então, qual deve ser o meu comportamento diante da perseguição? Qual deve ser o meu comportamento diante da perseguição? Qual deve ser o meu comportamento diante de um contexto totalmente hostil à minha fé cristã? E nós vivemos num contexto assim hostil. Nós vamos falar sobre créditos e confissões. Preservar o crédito é importante, ainda que seja um contexto de grande perseguição. Vamos ver então, irmãos, aqui a partir do verso 13, algumas atitudes que Pedro, então, pede para que os irmãos tenham, tá? Tendo em vista a situação que eles estão vivendo, para que eles possam suplantar essa situação de dificuldade. A primeira delas está aí logo no verso número 13. Ele diz, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? A primeira coisa que Pedro fala aqui, ou instrui aqui aos irmãos da dispersão, é que ele mostra como eles podem evitar a perseguição. Como é que vocês podem evitar a perseguição? Essa é uma das maneiras. Uma das maneiras de você evitar a perseguição é aquilo que o apóstolo Paulo também diz. Você não quer temer a lei? Cumpre-a e terás o louvor dela. As autoridades que estão aí, o Império Romano, que estão aí, são autoridades instituídas por Deus. Se vocês forem bons cidadãos romanos, se vocês fizerem o que é bom, se vocês andarem corretamente, vocês não vão ser perseguidos. Ora, você não quer ser perseguido, não quer ser injustiçado, então, ou na verdade não quer passar por sofrimento, então faça o que é certo. Cumpre a lei e terás o louvor dela. Terás o louvor dela. O que Pedro quer que nós façamos é que nós vivamos uma vida reta. Esse texto aqui de 1 Pedro tem um paralelo dentro de 1 Pedro, que é do verso 11 até o verso 24 do capítulo 2. Volte seus olhos aí, por favor, ao verso 13. Olha aí Pedro fazendo paralelo aqui dentro do texto. Olha o que ele faz aí, o que ele fala no verso número 13. Olha, vocês têm que fazer o que é bom. E o que é bom é se sujeitar às autoridades. Por exemplo, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei,
como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Louvor dos que praticam o bem. Então, em linhas gerais, é claro, irmãos, Pedro, quando fala isso, ele está dizendo que toda autoridade faz o que é correto, até porque o verso seguinte, aí, verso 14, vai deixar claro isso. Mas, em linhas gerais, é para um governo honrar os que fazem o bem, né? E botar na cadeia e punir aqueles que vivem de acordo ou em irregularidades em relação à lei de Deus e à lei dos homens. Então, é claro que no Brasil às vezes não funciona esse direito, né? Nem sempre. Pastor, eu não estou vendo isso aqui se encaixando no Brasil, porque as autoridades aqui parecem que o justo é que é perseguido. Tem esse aspecto também. Mas existe sim, irmãos, dentro da graça comum, um aspecto em que o nosso governo, o nosso Estado, ele vai sim honrar, ainda que isso seja bem diminuído aqui para o lado do Brasil, mas existe sim um aspecto em que o nosso governo vai honrar aqueles que estão, os cidadãos que estão vivendo de maneira justa. Eles não vão para a cadeia, né? Eles não têm o seu nome no Serasa, no STC, porque eles vivem de maneira correta. A grande pergunta que você deve fazer aqui é por que você está sofrendo? Porque às vezes o indivíduo está sofrendo, ele diz o seguinte: pastor, sei por que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo, rapaz, na verdade eu estou sofrendo muito, pastor, o que eu faço? É porque eu sou cristão, né? Aí, irmão, como é que você está vivendo? Eu deixei de pagar nesse mês talão de água, talão de luz. Eu comprei no Paraíba em 10 vezes sem juros, mas não paguei nem a primeira. Então, se você está sofrendo por uma questão justa, você não vai se encaixar aqui nesse ponto em que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, olha, uma maneira de você evitar o sofrimento é você viver de maneira justa. Não faça como, por exemplo, o Valdemiro Santiago, que disse, alguém chegou para ele e disse: rapaz, por que tanta gente fala mal de você? Ele disse: olha, se perseguiram até Cristo, não perseguiram também. Não se encaixa com toda certeza com o Valdemiro Santiago, porque ele, no caso, se for perseguir nesse aspecto, é correto. É correto porque ele prega o falso evangelho. Perdoe se tem algum fã dele aí, tá? Então vamos voltar aqui para o evangelho. O texto então diz: se quer evitar a perseguição, tem uma maneira de você evitar a perseguição, é você cumprindo o que é correto. A segunda coisa, o segundo comportamento meu em relação ou no contexto hostil à minha fé, está aí no verso número 14. E aí Pedro leva assim em conta o fato de que há sim a possibilidade de nós sermos perseguidos, mesmo fazendo a coisa correta. Está aí no verso número 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, pastor, agora sim, eu estou sofrendo, como é o caso dos irmãos da dispersão, que estavam sendo levados injustamente para os tribunais, tendo que negar a Cristo, né? E aí ele vai dizer o seguinte: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, o caso aqui é que eles eram justos, mas mesmo assim estavam sofrendo. E aí Pedro imediatamente lança aqui uma verdade: irmãos, nós somos chamados para viver da justiça e somos sim perseguidos. É por isso que muita gente se frustra. Uma vez evangelizando ali na rua da minha igreja, e no Calvário, eu cheguei na casa de uma pessoa e ela chegou assim para mim e disse: olha, não quero nem olhar para a cara de pastor. E ela falou para eu ouvir, né? Eu estava passando perto dessa, eu não quero nem olhar para a cara de pastor. Aí eu olhei assim de lado, fiz que não ouvi, mas ela falou de novo: eu não quero nem olhar para a cara de pastor. Aí depois eu fiquei sabendo que ela foi numa dessas igrejas da prosperidade, né, que diz que o crente entrou para a igreja e não sofre mais, as contas dele lá, a dívida dele no Banco do Brasil vai ser sanada. De repente ela se frustrou porque veio uma doença, veio a enfermidade, o filho entrou nas drogas, para aí. Que isso? Eu estou sofrendo mesmo fazendo a coisa certa, sendo cristão? Então Pedro imediatamente lança a verdade bíblica, que o apóstolo Paulo já tinha dito lá em 2 Timóteo capítulo 3, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo vão ser perseguidos. Então, se você faz o que é correto, pode esperar a pancada. Pode esperar a pancada. Isso está de acordo com toda a carta. Veja aí comigo, por favor, o verso de número 18 do capítulo 2. O verso 18 do capítulo 2. Ele diz o seguinte: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e
cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, o crente sim, ele passa por esse sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Então, quando os nossos irmãos lá morreram na Baía da Guanabara, em 1558, faz parte da vida cristã. Às vezes a gente toma um susto, né? Olha, veja aí capítulo 4, verso de número 12. Veja comigo, capítulo 4, verso 12, diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a prová-los, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Se você dá uma olhada no capítulo 11, versículo 11 do capítulo 4, Pedro termina ali a sessão com a doxologia. Alguns autores, alguns estudiosos, hermeneutas aqui, vão olhar para esse finalzinho do versículo 11 e dizer: olha, Pedro aqui estava acabando a carta, e ele estava citando, claro, quem estava escrevendo era Silvano, o companheiro do apóstolo Paulo, Silas lá, mesmo Silas é companheiro do apóstolo Paulo, por isso a linguagem parece paulina, né? Porque Pedro estava citando, mas quem estava escrevendo era Silas, tá? Então, e Marcos também era outra influência aqui de Paulo na vida de Pedro. Então, parece que quando Pedro estava citando, ele ouviu uma notícia. Qual era a notícia? Que o povo estava passando por um fogo de dificuldades. Por isso que ele diz: olha, não estranheis o fogo que vem para então perseguir vocês, para provar vocês, na verdade, para provar vocês. Há alguma sugestão até de que esse fogo aqui fosse o fogo lá de Roma, quando Nero pôs fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos, né? Porque o fogo aqui não é fogo literal. Há quem diga que o fogo é literal. Olha, cristãos sendo queimados, acendendo as ruas de Roma, é justamente esse contexto de que Pedro está dizendo para o povo não estranhar esse fogo aí que vem para provar. Mas nós acreditamos, assim eu acredito, né, e vi boa parte dos hermeneutas desse texto aqui, os comentaristas, que na verdade esse fogo aqui é o fogo da injúria. Aqueles irmãos passando por diversas dificuldades, diversas provações. Então Pedro disse: não estranhe não, meu amigo. Então vocês estão estupefatos por quê? Estão admirados por quê? Crente passa por dificuldade. Irmãos, não estranheis o fogo que veio, então, para provar-vos. Então, entende uma coisa: passou por sofrimento, primeira coisa que você tem que entender: você evita o sofrimento fazendo o que é bom. Segundo, o sofrimento faz parte da vida cristã. Então, quem sofre sabe o que eu estou falando. Eu acho que todo mundo aqui já passou por um aperto. No capítulo 2 ele ainda vai dizer que nós somos chamados para isso, para sofrer. Ai, pastor, o que está acontecendo? Você foi chamado para isso. Certo momento da minha vida, passando por algum problema, até comentei com minha esposa: mas por que eu? Não, ele está aqui, nós somos chamados para isso, para sofrer. Para sofrer. É claro, avalie se o sofrimento é um sofrimento que advém de uma perseguição, porque você está fazendo a justiça, ou porque você é injusto, então você está recebendo a paga. Né? Recebendo a paga. Continue lendo aí comigo, por favor, o texto, porque o verso 14 diz o seguinte: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da injustiça, da justiça, bem-aventurados sois. E aí Pedro, aquele apóstolo do Senhor Jesus Cristo, cita uma bem-aventurança que o Senhor Jesus disse para ele: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram de vós. O que Pedro está fazendo aqui é citar. Ele aprendeu o sermão do monte, e Pedro, interessante, né? O Pedro covarde. Ele vai dizer, inclusive: não vos amedronteis. O Pedro é aquele que negou Cristo 3 vezes, está dizendo: bem-aventurado é sofrer por causa do Evangelho. Está mudado. Ele está mudado. Graças a Deus, Deus já trabalhou aqui. Ele já trabalhou no coração de Pedro, covarde, tinha medo. Agora está dizendo: bem-aventurado é sofrer por causa do Evangelho. É sofrer por causa do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aí, no verso de número 14: e venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Aí então ele vai dizer: não vos amedronteis. Pedro agora corajoso, mudado pelo Senhor Jesus Cristo, que teve medo e negou Cristo 3 vezes. Agora ele diz: não tenha medo. Irmãos, é muito fácil eu dizer para você: não ter medo. Vem aqui, no culto, domingo, do Senhor, só tem crente.
Agora, na situação que esses homens aqui viveram, tá? Tem uma situação de morte, por exemplo, Lutero, quando disse eu não volto atrás, não adianta de votos, é muito mais difícil. Quando William Tyndale disse, você pode matar, pode botar fogo, eu estou pronto a morrer pelo Evangelho. É uma coragem que só parte de uma profunda convicção do Evangelho. Inácio de Antioquia, a coragem dele, quando ele foi chegando no Coliseu, né, para ser então jogado às feras, dizem os historiadores que ele ia passando a mão na boca das feras assim, para elas devorarem logo ele. Só estou pronto para morrer. Isso gerou ali, inclusive, um outro extremo, né? Todo mundo queria morrer pelo Evangelho. Depois virou a era dos mártires, né? Que é o início do segundo século. Todo mundo queria morrer pelo Evangelho. Virou na moda, entrou na moda. Né? Tinha uma... hoje, se der uma chuva, o pessoal não vai para a igreja, né? Mas, para você ver o contraste. Então, naquele período lá, Inácio de Antioquia, ele estava pronto, ele disse, eu sou o trigo de Deus para ser mastigado pela boca da fé, ia ser apresentado ao Senhor, então com uma oferta perfeita. Estava pronto. Ele disse, não tenha medo, coragem, né? Eles, portanto, com as suas ameaças, a ideia é que diante do imperador, ele diz o seguinte, ou você volta atrás, ou você morre. Foi isso que Villegagnon disse lá para os três calvinistas que correram lá na Baía da Guanabara. Ou vocês voltam atrás, ameaça. Eles não tenham medo. Na hora que eles disserem assim, ó, eu te mato, você não tem medo, não tenha medo. Tá bom? Então se chegar alguém hoje para matar você, você não tenha medo. Eu estou rindo porque... eu sou rindo, né? Mas eu estou rindo para não chorar, porque eu tenho certeza que a gente tem muita bosta. Vai entender. Então o apóstolo Pedro vai dizer, fiquem preparados e não tenham medo. Se eles chegarem para vocês ameaçando, não tenham medo da ameaça, nem fiqueis alarmados. A ideia aqui de pensar, eita, agora chegaram os perseguidores e agora acabou o cristianismo. Não, o Senhor Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não precisa ter medo. O Senhor Jesus estará comigo, mesmo diante da tribulação, mesmo diante de... Vamos mandar eu negar a confissão de fé de Westminster, trazendo para os nossos dias hoje. Eu estou lá pronto para morrer. Claro que é a confissão baseada nas Escrituras Sagradas. Onde? Vamos lá. Verso 15, ele vai dizer, outra coisa que eu devo fazer. No contexto de perseguição, antes... Ou seja, o contrário de negar, o contrário de ficar com medo, o contrário de se alarmar, qual é? Está aí no verso de número 15. Antes santificai a Cristo. Essa palavra, desde lá do Antigo Testamento, Kadosh, ela significa, então, separar. Eles separem a Cristo para ser adorado, santificai somente a Cristo. E é interessante que a palavrinha aí, Kyrios, grega, utilizada para o Senhor, né, para o Senhor deles aqui, antes de santificar a Cristo como Senhor, a palavra Kyrios era a mesma palavra que é utilizada para César. O que Pedro está dizendo aqui é que eles não podem negar e adorar outro Senhor a não ser o Kyrios, Cristo, o Messias prometido. Eles, no contexto de perseguição, separem suas vidas, suas adorações, seu momento de devoção, sua vida somente a Deus. Não adore outra pessoa, não se curve diante de outro ser. Pode ser diante da morte. Dedique-se ao Senhor Jesus Cristo, ao Kyrios, ao Salvador. E ele vai dizer, em vosso coração, tá? E é interessante isso, irmãos, que não é apenas eu vou dar uma de marcha, eu vou só morrer. Não, a ideia é que eles façam isso em vosso coração, que é o centro do ser humano. Faça isso do mais profundo do seu ser. E em tudo na sua vida, o Senhor Jesus Cristo vai ser o centro. Então, diante da perseguição, você não vai negá-lo. Em vosso coração, estando sempre preparados. E aí ele vai dizer mais uma coisa, que eu tenho que estar preparado para dar razão, então, da minha esperança. Preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Os irmãos lá da Baía da Guanabara estavam prontos, né? Foram pedidos 15 perguntas, e 12 horas, pá, respondeu, saiu uma confissão, está na íntegra na internet, você pode ver, ler o documento belíssimo. Belíssimo, não tem heresia, é bíblico mesmo. Inclusive cita textos de maneira maravilhosa, tá? Aí, então ele vai dizendo assim, olha, pode ser que vocês sejam chamados nos tribunais, mas eu queria que vocês estivessem prontos.
E é interessante que Pedro vem argumentando, dizendo o seguinte: olha, o comportamento de vocês é importantíssimo no mundo, porque assim vocês vão calar a boca dos ímpios, calar a boca daqueles que nos perseguem. Aí ele diz, se você der uma olhada, ele vem dizendo, argumentando isso lá desde o capítulo 2. Então, olha, se os reis, diante dos reis, vocês têm que dar um bom testemunho, eles não podem ter o que dizer de vocês. Depois ele diz, olha, diante dos seus senhores, dos servos, tem que fazer isso. Pode ser que ele seja bom ou mau, tá? A ideia de servo aqui era um indivíduo que morava na casa, lá, às vezes um senhor de uma família, e que ele era tido, às vezes, em uma boa conta, né? O senhor gostava dele, mas às vezes o senhor não gostava dele, não. Às vezes o cara era tido igual família mesmo, igual família. Era um servo que era tido igual, fazendo parte da família, amigão, senta na mesa do senhor. Mas tinha senhor que era ruim, que pegava ali, metia a mão na cara do escravo, pá! Aí ele vai dizer, vocês não vão, de jeito nenhum, obedecê-los somente se eles forem bons, mas também se eles forem maus. É claro que existe um crivo aqui, que é o crivo que quebra os princípios das Escrituras Sagradas. Se ele mandar você adorar outro Deus, aí não. Pastor, só paga então imposto se o governo for bom. Não, você não tem que pagar imposto se o governo é bom, é ruim. Tá? Mas se ele mandar você, eu como pastor, casar homossexual ou algo dessa natureza, aí não, aí é o ponto que a gente para, né? O ponto que a gente para. Existe um limite disso, mas eu tenho que estar então submisso. Mas o que ele vem argumentando é, você tem que dar um bom testemunho. Ele vai dizer, por exemplo, a mulher, sem palavras, ela ganha um marido. Capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós, igualmente submissas, a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Está vendo? Sem palavras. Melhor do que você dizer assim, rapaz, tu não presta não, bebeu de novo. Melhor do que você dizer isso, sem palavras você pode ganhar o seu marido. Sem palavras você pode ganhar, dando um bom testemunho, isso que Pedro está dizendo. Só que essa sem palavras não quer dizer que nunca você vai pregar, não. Porque ele está dizendo aqui também que essas 100 palavras aqui é para você não usar qualquer tipo de linguagem ou então confrontar de maneira incorreta. Mas vai haver um momento que o seu esposo vai perguntar: que Deus é esse que tu adora? Ou então a sua modalidade diz: que história é essa? Você adora um outro Deus que diz para não fazer isso? Que história é essa? E aí nessa hora você tem que estar pronto. Pronto para dar a razão da esperança. E aí, irmão, você tem que conhecer um pouco da Escritura, tem que conhecer as Escrituras e tem que conhecer o mínimo dos seus créditos. É capaz aqui, capaz não, eu sei que tem gente que talvez nunca tenha estudado o credo apostólico, nunca que tenha lido, não sabe, talvez tenha alguém que não sabe nem o que é a Confissão de Fé de Westminster, breve catecismo pelo menos. Eu sei que tem, graças a Deus cresceu muito esse número de pessoas que sabem, né? Mas tem muita gente ainda que não sabe. Que talvez se perguntarem para ele uma questão de casamento, se perguntarem para ele uma questão de culto, ele não tem a resposta. Em vez de emudecer o perseguidor, quem fica mudo é ele. Isso eu não sei. Eu não sei. Então ele disse, tem que estar pronto. Olha, eu vou caminhar mais um pouquinho, eu sei que está demorando, mas vou chegar já no final, tá? Quando eu digo 3 vezes é que eu acabo nisso. Vamos lá. A já disse a primeira. Vamos lá. Fazendo, aí beleza, você tem que estar pronto. Mas pastor, já sei. Na hora que eu aprender a Confissão de Fé de Westminster com o pastor Brodo, com o pastor Renato, eu já sei, com o pastor Leonardo, na hora que eu aprender a Confissão de Fé de Westminster, eu saio matando todo quanto é de pentecostal na minha frente. Isso acontece. Acontece. E diz, rapaz, tu não conhece nada da Bíblia, o ignorante, nem a confissão tem. Olha o que ele vai dizer aqui, irmãos, é muito instrutivo. Verso 16, fazendo todavia com mansidão. Você não vai chegar diante daquele que está te perseguindo e dizer o seguinte: eu estou nem indo para ti. Ele vai dizer: não, você vai defender a razão da sua esperança com mansidão. Eu também é difícil demais, né? Mas é porque às vezes eu levo a Ana para uma visita, né? Aí a visita às vezes solta uma heresia, eu não tenho muita paciência. Ela diz logo: isso aí é uma heresia, tá? Aí eu disse: não, pode calma, deixa eu falar. Deixa eu falar, porque eu não tenho muita paciência. Pastor não, pastor está esperando apanhar, né, pastor? A esposa nem sempre, ela não gosta não, ela está lá, bem logo, com mais dureza, né? Aí quer dizer, com mansidão e temor. Você faz isso com muito temor, você está tratando de questões relacionadas ao nosso Deus.
Você está sendo ali, tem que ser ali piedoso, né, naquilo que está falando. Com boa consciência, tá? Boa consciência, e aí essa boa consciência é importante, porque tem muita gente que confessa, mas no fundo do coração não acredita. No fundo do coração não acredita. Isso acontece conosco. Amanhã, quando eu falar de confessionalidade, rapidamente vou passar por isso, vou mostrar que nós somos incoerentes com as nossas confissões. Nós somos, infelizmente, incoerentes. E principalmente nós, por exemplo, pastores, presbíteros, diáconos, né, os oficiais da igreja presbiteriana, eles fazem um juramento. Fazem um juramento que concordam, escrevem as confissões da igreja presbiteriana do Brasil. Mas às vezes não faz isso com uma boa consciência. Uma boa consciência. Porque logo ele abandona todos aqueles princípios. Logo, na primeira dificuldade, na primeira questão, então ele nega. Então vem você, ainda que você não tenha estudado toda a confissão, né? Eu não sei se alguém aqui estuda toda a confissão antes de fazer a confissão de fé, se o pastor Bruno faz isso, mas eu faço o concreto apostólico e vou puxando para a confissão de fé em alguns pontos que não é abarcado lá, né? Não dá tempo de você estudar tudo isso, mas dentro daquilo que você prometeu diante de Deus e da igreja, você tem que cumprir. Porque você tem que prometer isso, inclusive com uma boa consciência, sabendo o que está fazendo, porque Deus vai te pedir conta disso. Até porque se você fizer isso de maneira errada, é quebra do terceiro mandamento, que é o bom nome de Deus em vão. Ainda o verso de número 16 diz: de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vocês vão calar a boca, porque eles vão ver que vocês são pessoas retas, corretas. No segundo século, no início do segundo século, Plínio faz uma carta para Trajano, um dos perseguidores da igreja cristã. E Plínio, como é que ele faz? O Plínio ele se insere no contexto dos cristãos. Ele vai lá nas reuniões dos cristãos, ele fica olhando, ele observa como é que eles vivem. Aí de repente ele é surpreendido. E ele escreve uma carta, né? Nós temos acesso a essa carta hoje, uma carta que ele defende o comportamento dos cristãos. Ele disse: olha, imperador Trajano, não estou entendendo não. Esses camaradas, eles são pessoas retas. Eles têm uns costumes aí deles, né? Eles acordam 5 horas da manhã, muito cedo. O culto era assim, bem cedo no domingo, 9 horas, o pessoal tem dificuldade, né? Justino Macho vai dizer que era de madrugada, debaixo de uma árvore. Imagina, né? Aqui nós temos cadeiras, graças a Deus, mas debaixo de uma árvore. Quer dizer, o povo lá se reúne, todo domingo, eles vivem um amor ao próximo, eles têm lá o rito deles, que não tem nada a ver com isso que vocês estão dizendo. Eu não estou entendendo porque que esse pessoal está sendo perseguido. Esse era o interesse de Pedro. Eu quero que vocês calem a boca, porque na hora que eles se levantarem contra vocês, eles vão emudecer, vão ficar calados. Porque não tem que acusar vocês, vocês são considerados cidadãos romanos. É assim hoje? Os cristãos são os melhores cidadãos? Eu vou dizer, eu declaro isso em qualquer lugar, porque eu é convencional e hago isso, mas eu não gosto da marcha para Jesus, né? Com toda certeza, essa marcha aí eu discordo totalmente. Mais uma vez, me chamou a atenção uma marcha que foi lá para aquela avenida lá, a João 23 e a Frei Serafim, e o tema era por um trânsito melhor. Esse ano deu 70 mil pessoas. Eu disse: rapaz, então você imagina, de 70 mil, se 40 dirigisse melhor em Teresina, nós não teríamos um trânsito melhor? Então, às vezes, nós somos incoerentes com as nossas afirmações. Nós precisamos ser mais práticos do que falar. Eu falo, mas não digo nada. Não é que não deve falar, porque deve estar pronto para falar. Tem que estar pronto para falar. Mas não é só falar, você tem que estar pronto também para fazer. Vou chegar já no final, tá, irmãos? Segunda vez. Daí o verso, eu vou demorar um pouco mais, porque esse aqui é pesado, é um texto mais pesado. Agora, Pedro, o que ele faz aqui, irmãos, no verso de número 17 em diante, primeiro ele diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Claro, se você for perseguido, e fique bem certo, no capítulo 4 ele vai dizer isso também: olha, se você sofre pelo que é bom, não vale a pena. Mas se você sofrer como ladrão, malfeitor, então isso é justo. Agora, o que ele está dizendo aqui, né, é justamente evitando que o indivíduo, estou sofrendo, mas estou sofrendo pela questão justa.
Em seguida, no verso 18, ele vai evocar o exemplo maior de Pedro. Pedro aqui, ele centraliza a sua apologia toda do sofrimento do crente na pessoa de Cristo Jesus. E ele faz isso de maneira extraordinária. Veja aí comigo, por favor, no verso de número 18, como eles evocam o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Veja aí como ele vai evocar o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, olha, por exemplo, pois também Cristo morreu uma única vez. Ele diz, sabe um exemplo de quem sofreu? O Senhor Jesus Cristo. Olha, estejam prontos, não se admirem. O nosso Senhor Jesus Cristo passou por isso. Claro que há uma diferença entre o sofrimento dele e o nosso. Ele sofreu uma única vez, ele está se referindo ao sofrimento pelos nossos pecados. De uma vez por todas, o Senhor Jesus pagou pelos nossos pecados. Ou seja, depois que nós morremos, ninguém aqui vai sofrer, porque o Senhor Jesus já pagou a eternidade do inferno no seu lugar. Então ele vai dizer, olha, de uma vez por todas, Cristo Jesus morreu. Eis aí o exemplo. Pastor, quem é que deu o exemplo máximo de que alguém que sofreu muito por causa do Evangelho? Jesus. Inclusive a morte dele foi de uma vez por todas. Aí no verso 18 ele vai dizer o seguinte ainda, fazendo todavia, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Aí ele vai dizer o padrão que está acontecendo. O justo pelos injustos. É isso exatamente que Pedro está dizendo. O justo pelos injustos. Não é isso que vocês estão passando? Injustiça, injúria. Vocês não estão sendo acusados daquilo que vocês não fizeram? Pois o Senhor Jesus Cristo, então, passou por isso. Ele é um padrão. A forma que ele sofreu é justamente aquilo que vocês estão passando. Só que dele, isso é no ápice. Porque vocês aí não são bons, não. Vocês só são justos em Cristo Jesus. Vocês não são justos por vocês mesmos. Vocês são pecadores e merecem a morte eterna. Agora o Senhor Jesus Cristo não. Aquele que não viu pecado, como disse o apóstolo Paulo, aquele que não viu pecado, Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o padrão das Escrituras. Então quando você sofrer, expor injustiça, lembre-se de Jesus. Ele sofreu injustiça e maior do que a sua. Porque você é pecador. Ele não. Ele não. Então veja aí, no verso 18 ele vai dizer ainda, para conduzir-vos a Deus. Diz que ele vai sofrer, e o propósito do sofrimento de Cristo aí, para conduzir-vos, é o que Pedro queria que acontecesse com os ímpios, né? Pelo bom procedimento de vocês, pelo sofrimento de vocês, pela justiça, algumas pessoas aí possam ser convertidas. E Cristo Jesus sofreu com o propósito de nos conduzir. Pedro utiliza uma palavrinha grega aqui, irmãos, que era utilizada para um indivíduo que fazia mediação entre o rei e o povo, né? O rei e o povo. Era um ofício, né? Era uma espécie de introdutor, alguém que introduzia na presença do rei. Ele vai dizer o seguinte, olha, Cristo sofreu para nos introduzir. Ele é o introdutor. Então ele sofreu para colocar você na presença de Deus. O padrão é, hoje vocês são humilhados, mas pelo sofrimento de Cristo vocês vão ser exaltados. Ele vai dizer ainda, aí ele vai dizer no verso 18 a parte mais difícil, né? Essa é a parte mais difícil. Eu pretendo ser rápido, até para não ter muita pergunta. Não vai ter pergunta, porque eu curto, mais alguém quiser perguntar depois, pode perguntar. Se eu não souber, eu passo para o pastor por outro. Verso 18, ele diz o seguinte: morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Aí aqui surgem vários problemas. A partir daqui surgem vários problemas. Porque no verso 19 ele diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, 7, Noé mais 7, né, foram salvos através da água. Irmãos, a dificuldade aqui começa logo com a palavrinha aí, espírito, né? No verso de número 18, existe essa palavrinha aí, espírito. Na minha versão aparece com letra minúscula, ou E minúsculo. Em algumas versões aparece com E maiúsculo. O tradutor aqui,
Claro, ele estava entendendo, se é que ele interpretou para isso, né? Quando ele coloca com um E minúsculo, ele estava entendendo, então, que o Espírito aqui é o Espírito de Cristo como ser humano. Cristo, então, o corpo morreu, foi para o sepulcro e o Espírito subiu, ou na verdade, foi pregar aos mortos, né? E essa é a dificuldade de interpretar aqui Espírito como sendo Espírito de homem. Porque você pode dizer, pastor, é muito fácil, né? Para resolver, veja no original. O problema é que o original aqui a palavra pneuma, tanto o Espírito de Deus como o Espírito maligno, quanto o Espírito de homens, tudo é pneuma com o pi minúsculo. Não existe aí o maiúsculo, tá? Então dificulta ainda mais. Os problemas aqui são vários, né? Que ele pode citar, né? Por exemplo, Sproul vai dizer primeiro, que Espírito é esse? É uma pergunta que surge. Aonde foi que Cristo foi pregar? Se foi Cristo que foi pregar, quando e a que Espírito ele pregou? E por que ele fez isso? Será que isso abre então uma vacância para se pregar aos mortos, né? Então gera uma série de confusões. Lutero, né? Eu vi uma interessante, achei dentro de um comentário, Lutero comentando esse texto. Ele diz, é um texto extraordinário, porém obscuro. Talvez o mais difícil do Novo Testamento. De fato, que eu não sei o que Pedro quer dizer aqui. Ou seja, se Lutero disse isso, imagine nós, né? Então, a questão é que é difícil mesmo o texto. Ficou basicamente para os intérpretes entenderem isso aqui, os hermeneutas olharem. Existem, irmãos, algumas opções aqui para nós. Eu vou dizer aqui, mais se encaixa, na minha opinião, mais se encaixa com o texto. Para mim, a palavra pneuma aí não pode ser espírito homem, né? Espírito do homem, Cristo Jesus. O espírito dele, né? Ele vai dizer aí no final do versículo 18, né? Ele diz assim, na carne, mas vivificado no Espírito. Pastor, entendi. O Espírito dele foi para o céu. Não pode ser Espírito de homem de Cristo, porque senão eu ia entender realmente que o Espírito, no caso do verso 19, teria ido lá pregar aos mortos, né? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Né? Então, não acredito que aqui se refira ao Espírito com letra minúscula aí, mas ao Espírito com letra maiúscula, ao Espírito de Deus, né, que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. E por isso, nesse sentido que Pedro está dizendo, olha, foi pelo Espírito de Deus que o Evangelho foi pregado. A que tipo de Espírito? Aí é a segunda complicação, que esses são esses Espíritos aí, imundos. Que Espíritos são esses? Aí alguns vão dizer que esses Espíritos aí são os Espíritos daqueles anjos, né, ou filhos de Deus, que eram anjos que vieram ter relações com as filhas dos homens, né? Os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens. Aí gera uma confusão enorme, tá? Mas nós acreditamos que o Espírito aqui se refere aos pecadores da época de Noé, às almas pecadoras, aos espíritos pecadores que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, pregou na época de Noé. Até porque isso faz jus ao texto de Pedro como um todo. Abra aí capítulo 1, tá? Capítulo 1 de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, os profetas profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas identificadas pelo Espírito de Cristo. Então o apóstolo Pedro, ele parte do pressuposto aqui que pelo Espírito de Cristo os profetas pregaram e indagaram desde o Antigo Testamento, tá? E ele continua o texto, que neles estava ao dar de antemão testemunho neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, se Pedro diz lá no início que Deus pregou por meio dos profetas, nós não temos dificuldade que ele pregou também com o seu Espírito, o Espírito de Cristo por meio de Noé. Então, há várias interpretações aqui, algumas bem heréticas. Por exemplo, um pai da igreja chamado Clemente de Alexandria, da escola de Alexandria, importante para nós amanhã, tá?
Clemente acreditava que Cristo foi lá e pregou no inferno, né? Pregou realmente no inferno para as almas lá da época de Noé. Outros vão acreditar, uns mais modernos, que Cristo aqui pregou para uns espíritos, porque existe a morada dos seres humanos e as moradas dos anjos. E Cristo então foi na morada dos anjos e pregou para esses espíritos. Heresia muita, né? O certo é que a nossa interpretação aqui, espírito aqui, é o Espírito de Cristo que pregava na época de Noé, tá? Não foi que Cristo voltou, ressuscitou e voltou para poder pregar no inferno, tá bom? Agora, o que isso tem a ver com o contexto maior de perseguição, pastor? A ideia que Pedro está querendo trazer aqui, irmãos, é que assim como Noé, naquela época, pregava e ninguém queria ouvir, só 8 pessoas foram salvas, assim também, aquele povo estava passando por dificuldades, mas devia permanecer pregando o Evangelho, independente se tinha gente que queria ouvir ou não, se tinha gente que queria entrar na arca ou não. Noé não fez isso? Então, do mesmo jeito vocês façam. Vão chamar você de doido, vão chamar você de maluco, vão te acusar de diversas coisas, mas você permanece pregando o Evangelho assim como Noé. O texto não para as dificuldades, né? Mas ele diz aí no verso de número 20, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava, por isso nós acreditamos, né, naquela época de Noé pregando, no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Aí parece que ele muda o assunto, né, verso de número 21, a qual, figurando o batismo, agora também os salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo. Ele continua a argumentação de que o Senhor Jesus Cristo foi exaltado, né? O Senhor Jesus Cristo foi exaltado. Ele vai falar aqui que aquele povo sofreu, mas foi batizado, e Pedro está dizendo aqui que a arca de Noé foi uma tipificação do batismo, né? A arca de Noé foi uma tipificação do batismo. Não a água em si, não a arca em si, né? Não a arca de Noé em si, mas o que ela representava, porque ele diz aí no verso de número 21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, tá? Não sendo a remoção da imundícia da carne. Ela não remove nenhum pecado, nem a arca, nem a água do batismo. Você pode se lavar várias vezes. Tem até algumas pessoas que utilizam esse texto aqui para provar batismo por imersão, por aspersão, né? Algumas pessoas que dizem o seguinte: pastor, é por imersão, porque não ficar dentro da arca, então é por imersão. Aí outros, não, é porque a chuva, né? A chuva foi caindo, então foi por aspersão. Mas o texto não está provando isso. Em linhas gerais, o que o texto quer dizer é que a arca, aquele acontecimento, assim como salvou o povo e apontava para uma salvação muito maior, o batismo também aponta para uma salvação muito maior, tá? Uma salvação muito maior. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência. Aí ele repete a boa consciência que ele tinha falado lá quando ele estivesse pronto para dar razão da esperança para com Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Aí ele fala o objetivo dele principal, que é mostrar que esse sofrimento vai um dia levar para a glória, assim como levou o Senhor Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Os que defendem que é o Espírito, que foi pegar o Espírito, está vendo? Ele foi pregar para o Espírito, tanto que os Espíritos ficaram então submissos a ele, né? Mas o que Pedro está querendo ensinar aqui, é claro que os Espíritos estão submissos a Cristo, mas é porque, com toda certeza, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, mas foi exaltado e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele quer ensinar que você pode passar pelo sofrimento, assim como passou Noé, assim como passou os irmãos da dispersão, mas permaneça firme na fé, porque assim como Cristo um dia foi humilhado, depois foi exaltado, você também, isso também sucederá com você se você for fiel. Tá bom? Eu vou parar por aqui, eu já pegar mais 2 versículos adiante, mas eu vou parar por aqui, eu sei que eu já falei demais, tá? Irmãos, eu queria só finalizar trazendo algumas aplicações para nós, rápido, tá? Bem rápido, a luz até daquilo que eu já falei bastante. Primeira coisa que eu queria que você refletisse é: você está sofrendo? Você está sofrendo? Você passa por dificuldade? Eu queria
olhar para você, ou olhar com você para esse texto e ser confortado, consolado pelo fato de que isso é prova da vida cristã. Sofrer é prova da vida cristã. A segunda pergunta que eu queria fazer para vocês é: por que você está sofrendo? Por que você está sendo perseguido? Você está sendo perseguido porque você fez algo errado e assim você está sofrendo? Ou porque você está sendo piedoso e mesmo assim, no padrão bíblico, tem acontecido diversos momentos de dificuldade de você? Por que você está sofrendo? E chamar você para a bem-aventurança, para a felicidade que é sofrer pela coisa boa, que é viver no padrão do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados então para nos arrepender daquelas vezes que nós sofremos justamente. E somos chamados para sofrermos injustamente por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho, nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe, nos guie e nos faça entender o sofrimento na perspectiva bíblica. Amém.